Graças a Deus por mais essa rica oportunidade. O nosso eterno Deus tem nos proporcionado para que eu possa estar mais uma vez através dessa programação, para estarmos transmitindo a santa e poderosa palavra de Deus. E nesse momento eu queria que você pegasse a sua Bíblia para acompanhar a leitura juntamente comigo. Você pode abri-la no livro, ou melhor dizer, no Evangelho de Mateus. É o Segundo Testamento. O primeiro livro é o Evangelho de Mateus. Seu nome hebraico Matitial ou Matitiarro. Capítulo de número 10, capítulo 10 de Mateus. Vamos ler dos versículos 16 até o versículo de número 20. Portanto, 5 versículos nós estaremos lendo nesta hora. Acompanhe comigo a leitura da santa e poderosa palavra de Deus, que nos diz desta maneira: Disse Jesus: prestem atenção, eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como cobras e inofensivos como pombas. Tenham cuidado, porque pessoas os entregarão ao Sanhedrim, ou ao sinédrio local, e os açoitarão nas sinagogas por minha causa. Vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos goim, ou aos povos. Mas quando os levarem a juízo, não se preocupem com o que dizer ou como dizê-lo. Quando a hora chegar, lhes será dado o que devem dizer, porque não serão vocês que falarão, mas o Espírito Santo de seu Pai Celestial falará por intermédio de vocês. Amém. Nós vemos uma palavra de Jesus Cristo, uma palavra até um pouco dolorosa, mas não deixa de ser uma palavra de alerta. Ele está aqui alertando os seus discípulos quando ele partisse, para que eles pudessem estar continuando a sua obra, pregando a palavra de Deus, pregando o evangelho dele, aquelas boas novas que ele havia anunciado. E ele então pede para que eles pudessem então tomar cuidado, porque ele disse: olha, as coisas não vão estar tão bem para vocês, porque vocês estarão sendo enviados como ovelhas no meio de lobos, E nós sabemos que que o lobo é um predador natural das ovelhas, Então as ovelhas, elas ficam aí, quando estão rodeadas de um lobo, logicamente elas perderão a sua vida e eles estarão se alimentando das ovelhas, das pobres ovelhas, E Jesus disse: olha, o que vai acontecer com vocês é isso, vocês vão estar sendo enviados como ovelhas no meio dos lobos. Então só essa frase aqui, se nós parássemos nessa frase, nós saberíamos então que Jesus nos dá um grande alerta para as nossas vidas, para que nós venhamos tomar muito cuidado, porque na realidade não seria fácil, principalmente no começo. Nós sabemos que todo começo é difícil. O começo de um casamento, o começo de um trabalho, quando alguém tem um empreendimento, e ele abre aquele empreendimento, todo começo nós sabemos que é difícil. E também não seria, talvez, vocês poderiam pensar, ou nós poderíamos pensar, não, para as coisas de Deus as coisas serão mais fáceis. Jesus não deixa nenhuma facilidade para a sua obra, e ele diz: olha, vocês então estarão passando por apuros. Por quê? Porque serão enviados como ovelhas entre os lobos. Mas ele diz, continuando no mesmo versículo, na mesma frase, ele diz: olha, então sejam prudentes como as cobras, Sejam prudentes como as cobras, mas inofensivos como ou melhor dizendo, mais inofensivo como as pombas. Prudente como as serpentes, as cobras, mas inofensivos como as pombas. Quer dizer, precisamos estar sempre alerta, Mas nunca fazer a agressão das serpentes, e sim somente
aproveitando a prudência da serpente, né? Que é um animal prudente, e a simplicidade da pomba seria a nossa resposta. E ele diz: olha, então vocês, quando estiverem, né, pregando a palavra, a minha palavra, quando vocês estiverem anunciando as boas novas de salvação que eu vos tenho trazido, haverá grande perseguição. As pessoas estarão perseguindo vocês. As pessoas, como ele diz aqui, olha, vos entregarão nos sinédrios, né? Vocês serão açoitados dentro das próprias sinagogas. E ainda ele diz: sabe por quê? Por minha causa. Porque Jesus determina a nós, a todos os seus discípulos, aos seus servos, que nós venhamos ser testemunhas dele. Quer dizer, nós precisamos dar testemunha da existência de Jesus. Nós precisamos dar testemunha do que Jesus faz conosco. Nós precisamos dar testemunho para as pessoas do que Jesus pode fazer com as pessoas. Nós precisamos dar o testemunho de tudo aquilo que ele tem revelado, ou da revelação da palavra de Deus, para que as pessoas possam vir ao conhecimento. Jesus mesmo conclama a todos, no livro de Atos dos Apóstolos, ele conclama a todos os seus seguidores: olha, vocês serão as minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como Judeia, Samaria, que era um local onde os judeus, né, ficavam dentro de Israel, mas ali houve uma mistura de povos na capital do Reino do Norte, quando Israel estava dividido em 2 reinos, e foi tomada ali, naquele momento eles colocaram outros povos ali, então houve uma mistura de pessoas, e os judeus então não tinham amizades com os samaritanos. E Jesus disse: olha, até lá vocês vão precisar ir, mas vão parar lá? Não, vocês terão que ir até aos confins da terra, dando esse testemunho. E ele alerta para eles: olha, tenham cuidado, né? Mas saiba que vocês poderão passar por alguma necessidade, que poderão perder até mesmo a sua vida. Vocês serão levados, né, diante da presença de governadores, tudo por minha causa, disse Jesus. Vocês serão levados diante de reis, né, e como testemunha a todos os povos, né? E diz: olha, quando vocês forem levados a juízo, quando forem levados a julgamento por causa da minha causa, não precisa se preocupar. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele vai fazer com que vocês se lembrem, e vocês não falarão de vocês mesmos, mas sim tudo aquilo que o Espírito Santo falar por intermédio de vocês. Tudo aquilo que o Espírito Santo fizer vocês lembrarem, então vocês estarão falando a minha palavra. E nós vemos que Jesus falou quando ainda nem mesmo a igreja estava formada. Ele estava ali somente com os 12 que o seguiam e com mais alguns discípulos que estavam sempre próximo dele. Na maioria das vezes ele falava somente com os 12 que ele mesmo chamou diretamente. Outros passaram a segui-lo e logicamente que acabavam sabendo do que Jesus estava falando. Então Jesus alerta eles: olha, vocês não estarão mais comigo, eu não estarei mais presente, né? Mas o Espírito Santo vai estar com vocês. Vocês vão passar por tribulações. E veja que durante, né, quase aí 2000 anos de que se passaram já, que o Senhor Jesus disse essas palavras aos seus discípulos, né? Nós vemos que chegou até nós. Por quê? Porque sempre foi encontrando pessoas que pudessem dar o seguimento dessa palavra, pessoas que também ou liam, né, a palavra do Senhor, ou ouviam alguém pregar, e eles então, como mensageiros, saíam, né? Assim como aquela corrida em que as pessoas vão passando o bastão, né, e eles correm certo trecho, né, daquela corrida, e quando chega no outro
corredor, eles passam o bastão para eles e eles vão chegando. O primeiro que saiu não vai ser aquele que vai chegar e vai subir no pódio, né? Porque ele vai ainda passar por 3 pessoas após o primeiro que saiu. Então, do primeiro que saiu, passam 2 que não vão chegar, não saíram, mas estavam no meio da corrida, e um somente vai chegar até o final. Assim mesmo é com a palavra de Deus. Alguém saiu dali com a palavra do Senhor, foram, né? A Bíblia relata as grandes perseguições que eles tiveram ao anunciar as verdades de Jesus Cristo, a grande perseguição do próprio povo judeu, né, que estava ali contrário à vontade do Senhor, e eles então precisaram ser espalhados, né, e foram através até onde eles puderam seguir. Eles foram pregando a palavra do Senhor, pregando a alguém que ia mais para longe, e chegou até os nossos dias. É por isso que a palavra do Senhor chegou até a mim, chegou até você nesse momento, porque alguém pegou esse bastão, alguém pegou essa autoridade da palavra de Deus, e quando alguém não podia mais caminhar, né, ele caminhou em seu lugar para que pudesse chegar até nós. Então ele disse: olha, vocês vão ser levados, vocês vão ser julgados, vocês vão ser muitas vezes condenados, mas saiba que tudo aquilo que vocês falarem será o Espírito Santo do Senhor que estará, né, fazendo com que vocês possam lembrar das minhas palavras e possam pregar as minhas palavras. Nós vemos isso descrito, né, no início da história da igreja, principalmente na pessoa de Paulo, que de perseguidor dos cristãos, né? Ele que era alguém religioso para a sua época, era um judeu religioso, era um judeu que cria nas escrituras, e ele então, quando surgiu o movimento cristão, ele não aceitou aquele movimento, e ele até pega a carta do sumo sacerdote para que pudesse sair para as cidades, para buscar as pessoas, para prender as pessoas, né, para que pudessem até ser mortas, né, pelo seu testemunho. No entanto, o Senhor Jesus teve um encontro com ele no meio do caminho. Quando ele partia para Damasco, o Senhor teve um encontro com ele. Ele cai do cavalo, fica cego naquele momento, vê uma luz muito forte e ele acaba ficando cego. Cai do cavalo, é levado, prega-se o evangelho a ele. O Senhor mesmo determina a ele, né, que ele fosse a Damasco, e lá então ele conhece a palavra de Deus. Quando ora por ele, né, cai como 2 escamas de seus olhos, e ele passa a enxergar de novo, e depois ele vem dizer: não, agora de perseguidor eu sou perseguido. Então Paulo, a Bíblia descreve, né? E descreve o que? O seu sofrimento que levou até a sua morte, né? Ele foi preso por causa do testemunho da palavra de Deus. Ele sofreu, né, por causa do testemunho. Ele mesmo declara quantas foram as vezes que ele precisou correr, quantas foram as vezes que ele precisou até descer das muralhas dentro de um cesto para que as pessoas não matassem ele. Ele descreve quantas vezes ele sofreu chibatadas, né? Foi chicoteado por causa do testemunho do evangelho, e depois, por causa disso, ele foi levado a Roma diante do imperador para ser julgado, e ali então diante de reis, ele passou diante do imperador, né? Passou diante de pessoas que eram autoridades eclesiásticas da sua época, e ele foi levado até Roma, porque ele disse: sou romano, não posso ser julgado por vocês, porque é uma lei maior, a lei dos romanos. Então levaram ele até Roma para que ele pudesse ser julgado, e lá provavelmente condenado, porque ele foi preso, e ele mesmo declara, né, que ele já estava partindo, mas contudo ele havia guardado a palavra do Senhor. Contudo, mesmo dentro da prisão, Paulo, logicamente usado pelo Espírito Santo, deu testemunho, e ele pode dizer até mesmo a guarda pretoriana, né, aquela guarda do imperador,
ali dentro do palácio, a guarda especial que ele tinha dentro do palácio, como nós temos hoje polícias especializadas, né? Naquele tempo havia a guarda pretoriana que guardava o imperador ali. Ele disse: eu pude testemunhar das verdades de Cristo, eu pude falar do amor de Deus através de Jesus Cristo para a guarda pretoriana, que em outra posição ele nunca chegaria até lá, mas dentro da prisão. Então não vemos Paulo lamentando porque estava dentro de uma prisão, mas vemos Paulo dando graças ao Senhor pela rica oportunidade que deu a ele, ainda que fosse através de uma prisão, para poder estar pregando o Evangelho. Não perdia tempo, né? E Jesus, logicamente, ele devia lembrar das palavras que ele ouviu dos outros, né? Porque até aquele momento ainda nós não tínhamos aí a Bíblia, né? Como nós temos nos dias de hoje, era passado de um para o outro, através das palavras que as pessoas falavam, e alguém, por certo, tinha dito a ele: olha, Paulo, Jesus disse que quando nós fôssemos pregar, nós seríamos levados, seríamos presos, né? Estaríamos diante de governadores, de reis, de príncipes, poderíamos estar passando por um julgamento, mas o Espírito Santo, ele vai nos usar, mesmo naquele momento de dor, mesmo naquele momento de sofrimento, mesmo naquele momento de perturbação, ele vai nos usar para que nós possamos estar testemunhando, para que nós sejamos testemunhas verdadeiras do amor de Deus através de Jesus Cristo. E ele então, mesmo lá em Roma, mesmo lá aprisionado, mesmo depois de tanto sofrimento, ele não deixava de pregar o Evangelho, não deixava de falar a verdade às pessoas, não deixava de levar, né, a palavra do Senhor àqueles que precisavam ouvir, cumprindo a vontade do Senhor. Ele ainda tinha desejo de fazer muito, né? Tinha desejo, como ele mesmo escreve, de ainda evangelizar ali a Espanha, né? Chegou até Roma aprisionado, mas ele dizia que ele tinha desejo de ir até a Espanha. Não sabemos se ele chegou até lá, não sabemos se ele teve oportunidade de estar evangelizando na Espanha, mas mesmo passando por sofrimentos, ainda havia desejo dele de pregar o Evangelho. Não levava em consideração o sofrimento que ele estava passando, não levava em consideração a falta de oportunidade de uma vida melhor, né, que ele poderia ter, né, mesmo quando ele aceita a Jesus como seu Salvador, né, quando ele conhece Jesus, quando Jesus tem um encontro com ele, ele tinha uma vida, né, de muitas regalias. Ele estava até como comandante, e agora ele era um dos perseguidos, agora ele estava encarcerado em uma prisão, mas não lhe faltava desejo de pregar o Evangelho, não lhe faltava desejo de instruir, porque há cartas que ele escreveu que nós temos hoje na nossa Bíblia Sagrada, né, no Segundo Testamento. Há cartas que ele escreveu de lá de dentro daquelas prisões. Ele escreve, mesmo em sofrimento, ele ainda pensava nos povos que ele tinha que levar as instruções. Então ainda ele escrevia cartas para eles, que hoje nos serve de instrução, nos serve de doutrina, para que nós possamos seguir e compreender melhor o plano de Deus na nossa vida. Então essa palavra que Jesus fala não era uma palavra desanimadora, e sim uma palavra de alerta do que poderia acontecer, para que as pessoas soubessem, né, que não são mil maravilhas, não é um mar de rosas, né, que nós estamos seguindo na nossa vida. Se a chuva cai para os bons e para os ruins, a Bíblia diz. Se o sol nasce para os bons e para os ruins, né? Porém tem uma diferença, que o Senhor Jesus, os olhos do Senhor estão acompanhando os fiéis da terra, né? Então nós temos uma exclusividade especial, né? O frio vem, as tempestades vêm, muitas vezes o desemprego vem, e vem para os bons e vem para os ruins, mas aqueles que servem a Deus têm a certeza de que o Senhor está ao seu lado. Não é isso muitas vezes que vai fazer com que o Senhor afaste, não. Muitas vezes é o motivo para nós chegarmos até Ele, muitas vezes é o motivo para que nós começamos a pregar o Evangelho, para que nós começamos a anunciar, mesmo que haja sofrimento, mesmo que haja a perturbação das outras pessoas
contra as nossas vidas, mesmo que haja um levante das pessoas contra nós, não importa. A palavra foi para alerta para as nossas vidas, para nós podermos seguir a Jesus, sabendo que o Espírito Santo não estaria nos abandonando. O Senhor Jesus prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e o Espírito Santo estaria então ao nosso lado. E Jesus então se manifesta em nós através da presença do Espírito Santo em nossa vida. É a presença que Jesus falou: olha, estarei com vocês, né? Não posso estar de carne e osso como eu estou nesse momento, mas o Espírito Santo trará a minha presença, o Espírito Santo trará a minha ação, o Espírito Santo estará falando com vocês, estará alertando vocês, e é Ele quem vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu sei que as coisas muitas vezes parecem ser difíceis para as nossas vidas, aqueles que servem ao Senhor, mas uma coisa eu também sei, que nós temos prometido galardão no céu, nós temos prometido do Senhor sermos premiados lá no céu. Então, se nós fazemos, nós vamos receber. Saiba, o Espírito Santo estará ao nosso lado. Devemos anunciar, não podemos parar de anunciar. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto Jesus não voltou buscar a sua igreja, há esperança de salvação. E nós, como anunciadores, precisamos estar anunciando. Ainda que haja perseguição, ainda que haja luta nas nossas vidas, precisamos fazer como Paulo, ainda encarcerados, desejarmos pregar o Evangelho, cuidarmos da igreja de Cristo, mesmo que estejamos passando por aflições e por dificuldades. Que o Senhor Jesus possa te abençoar, que o Espírito Santo possa falar melhor ao seu coração e você compreender essa palavra, que você tem que ser anunciador, que você precisa fazer parte desse povo, que você precisa receber Jesus como Salvador, e aí então você também ser um daqueles que vão pregar o Evangelho, que vão passar muitas vezes de perseguidor para perseguidos, mas não deixar de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe e o Espírito Santo fale no seu coração. Daquilo que eu não pude falar, o Espírito Santo trabalhe em sua vida. Muito obrigado. Amém.